sequência aqui. Então, o basquete é um jogo muito complexo. Então, nós temos os componentes do jogo. Esse quadro mostra todos os componentes que fazem parte de um jogo de basquete. Então, nós temos as habilidades motoras, gerais e específicas, as capacidades coordenativas, capacidades cognitivas, a tática, os atributos psicológicos e, é claro, as capacidades físicas. Novamente, a gente tem que entender o basquete como um complexo, como um sistema. Não dá para você isolar. O basquete não é só capacidade física. O basquete não é só tática. O basquete é um conjunto de atributos, né, que eu chamo de componentes do jogo. Então, vamos ver rapidamente cada um deles, né? E aqui eu trago uma definição bem básica de cada uma dessas capacidades. Então, a força, no caso do basquete, a potência, força de salto, resistência aeróbia, anaeróbia e resistência de salto, que é muito importante. Então, um jogo de 40 minutos, um atleta que joga 30, 35, às vezes até 40 minutos, ele tem que ter a mesma resistência de salto do primeiro ao último rebote. A velocidade, no basquete, a velocidade de sprint, velocidade de reação com mudanças de direção, que é muito importante em função do espaço reduzido que nós temos dentro do jogo, né? Flexibilidade e equilíbrio, que são capacidades básicas, principalmente para manter uma condição física e uma condição até de recuperação importante para esse atleta. Nós temos as capacidades coordenativas, que são capacidades que estão muito relacionadas com ações do jogo. Então, nós temos aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, e vocês vão entender melhor aquilo que eu estou falando. Eu peguei o exemplo do lance livre, né? Então, o lance livre, ele retrata muito bem essas 7 situações. Então, por exemplo, no lance livre, o atleta está ali colocado na linha do lance livre e ele tem que perceber o espaço que existe entre aquela linha e a cesta, né? Depois, ele seleciona uma imagem dentro de um campo visual amplo. A quadra de basquete ela é muito ampla. Aí você tem interferência da torcida, você tem, enfim, uma série de interferências, e o atleta precisa, nesse momento, dentro desse campo visual muito amplo, selecionar uma imagem, que no caso é a imagem do ar ou da tabela, dependendo de como ele vai desenvolver esse trabalho. Aí nós temos a coordenação multimembros, né? Então, o lance livre, apesar de ser uma ação onde o atleta está parado, ela depende de uma coordenação dos membros inferiores, dos membros superiores, né? É um movimento constante que deve terminar com o braço estendido, enfim, toda aquela teoria que muitos de vocês com certeza conhecem. E aí, para finalizar o arremesso, nós falamos aqui dessas 4 últimas capacidades, que é a coordenação olhos-mãos, a destreza manual, a estabilidade do braço e da mão e, evidentemente, a precisão e a pontaria. Então, essas são as capacidades coordenativas às quais eu me refiro num jogo de basquete. As habilidades, nós temos as habilidades gerais e as habilidades específicas. As específicas são os fundamentos, né? É o gesto técnico, todos aqueles fundamentos que eu já citei no início. E as gerais são as capacidades que dão suporte a esse fundamento. Então, por exemplo, as capacidades estabilizadoras, muito importante na posição defensiva e na recuperação de saltos. Recuperar o equilíbrio e estar estável é muito importante. As capacidades locomotoras, simples de entender, são todas aquelas que envolvem as corridas e os deslocamentos, e no basquete isso acontece constantemente, né, em diferentes ritmos, em diferentes direções, e, é claro, as capacidades manipulativas, onde nós temos o receber o passe, passar a bola, arremessar, o drible, enfim, todas aquelas habilidades que interferem, né, na ação do jogador quando ele está de posse de bola. Dando sequência nos componentes do jogo, nós temos os atributos psicológicos. Então, o basquete é um jogo onde a motivação ela está presente, ela deve estar presente, e nesse aspecto, novamente, o profissional, o técnico,
que trabalha não só com criança, mas em qualquer nível, ele tem que ser um agente motivador, ele tem que ser um líder, ele tem que exercer essa liderança e dar também a oportunidade para que seus atletas exerçam essa liderança de uma forma natural. Lembrem que liderança não é algo imposto, é algo conquistado. A coesão de grupo, estamos falando de um esporte coletivo, e a gente tem vários exemplos aí de equipes com grandes atletas individualmente, mas que não conseguem se firmar como equipe exatamente por essa questão da falta de coesão. A agressividade no sentido da garra, né, da vontade de fazer, e não no sentido de agressão, né? A agressividade é diferente de agressão. E, é claro, a concentração. O jogo de basquete é um jogo que exige o tempo todo o atleta estar concentrado naquilo que ele está fazendo, porque se ele perder a concentração um segundo, é um passe que ele não vai receber, não é? É o atleta que finta e passa por ele, no caso, quando ele está na defesa. Enfim, o basquete é um jogo de concentração muito grande. As capacidades cognitivas são aquelas que fazem com que o atleta desenvolva aquilo que nós chamamos de inteligência de jogo. Então, a inteligência de jogo, ela leva a tomadas de decisão. Então, a inteligência de jogo, ela passa pela leitura, aquilo que nós chamamos de leitura de jogo, a observação que o atleta faz do que está acontecendo na quadra, a análise da situação e a antecipação de movimentos para poder tentar, de uma certa forma, enganar o adversário. Isso tudo reverte naquilo que a gente chama de tomada de decisão. Então, só para que vocês tenham a noção, a tomada de decisão, numa definição mais didática, é o processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. Então, você se vê frente a uma situação, você tem que analisar aquela situação e tomar uma decisão. E assim, de uma forma mais, digamos, né, de uma maneira mais informal, a tomar decisão é fazer a escolha certa no momento certo e com alto grau de eficácia. É claro que a tomada de decisão ela não resulta necessariamente no sucesso. Eu posso tomar uma decisão correta, por exemplo, realizar um arremesso do lugar certo, no momento certo, e errar o arremesso. Isso é normal, ok? A decisão foi tomada, a escolha foi certa, o momento foi certo, mas a eficácia não foi aquela pretendida. Então, é muito importante, né, que os atletas sejam capazes de tomar boas decisões. E isso tem muito a ver com a ação do treinador. Esse processo de tomada de decisão, ele tem que ser iniciado desde lá, quando a criança começa a praticar o esporte, através de atividades em que ela seja desafiada e que a ela seja permitido tomar decisões e errar. Né? Eu costumo dizer que, principalmente na iniciação esportiva, a criança tem o direito de errar. Então, veja só, gente, quanta coisa está envolvida nessa questão de elaboração. Eu não vou aqui dar exemplo de treinamento, como se treina basquete. Não vou de maneira nenhuma dar esse tipo de exemplo. O que eu vou fazer é dar noções daquilo que pode ser realizado, daquilo que pode ser pensado para um determinado exemplo, para um determinado treinamento, desculpe. A tomada de decisão é um processo interativo, onde você tem as habilidades e capacidades do próprio indivíduo, as habilidades e capacidades dos seus companheiros e dos seus adversários, aí é o que eu chamo de sinais. Então, o seu companheiro te dá um sinal e você toma uma decisão. Ou o teu adversário está te dando um sinal. Né? Então, eu estou marcando um jogador que só bate bola com a mão direita. Isso é um sinal. Então, eu, como defensor, eu vou tomar uma decisão de marcá-lo de forma que ele tenha dificuldade de conduzir essa bola com a sua mão forte. E é claro que o contexto, o meio ambiente, a situação momentânea também tem um peso muito forte. Uma coisa é você tomar uma decisão de arremessar uma bola no primeiro segundo de jogo. E outra coisa é você tomar a decisão de arremessar uma bola no último segundo com o seu time perdendo de um ponto. Não é? Então, todo esse conjunto faz parte do processo. E aqui a gente tem
a sequência desse processo, né? Então, nós temos a observação, que é a identificação dos sinais, o processamento de informação, análise do contexto e a ação, né? O momento que você coloca isso para funcionar. E o que é a tática? A tática é um conjunto de tomada de decisões. Então, nós temos a tática individual, a tática grupal e a coletiva. Então, se vocês perceberem, por exemplo, numa situação de 5 contra 5, é um conjunto de tomada de decisões. Então, eu passo a bola e vou fazer um corta-luz, eu passo a bola, finto e corro para o lado contrário, eu estou na defesa, eu antecipo o passe, eu fico na linha do passe, eu flutuo. Então, em todo momento, num jogo de basquete, você está tomando decisões.